Você já sentiu o peso esmagador do fracasso? Não o pequeno desapontamento, mas o fracasso real, sísmico. Aquele que abala suas fundações. Aquela sensação gelada no estômago quando tudo que você planejou, tudo pelo que você lutou, tudo que você era, desmorona diante dos seus olhos. Um projeto que consumiu sua alma, rejeitado. Uma empresa construída com sangue e suor, que vira pó. Um relacionamento que definia seu mundo, terminado. Um sonho que era a sua bússola, que se torna uma estrela morta no céu da sua mente. Vivemos em uma cultura que construiu um altar para o sucesso. Nós o idolatramos, o exibimos, o filtramos para parecer ainda mais brilhante. E, no lado escuro desse templo, escondemos o fracasso como uma doença vergonhosa, uma falha de caráter. Nós o tememos. Nós corremos dele. E quando ele, com a inevitabilidade de uma força da natureza, nos alcança, deixamos que ele nos defina. Deixamos que ele nos quebre. Sentimos que é um veredito final, um carimbo indelével em nossa testa, insuficiente. Mas e se eu te dissesse que essa é a maior e mais cruel mentira que contamos a nós mesmos? E se o fracasso não fosse o abismo no fim da estrada, mas a própria matéria-prima com a qual a estrada é pavimentada? E se houvesse uma maneira, não apenas de sobreviver ao fracasso, mas de usá-lo como o fogo de uma forja, para moldar uma força interior inabalável? Há mais de 2 milênios, em um mundo de caos, em meio a pragas, guerras civis e a instabilidade vertiginosa do Império Romano, um grupo de filósofos encontrou a resposta. Eles não eram acadêmicos isolados em torres de marfim. Eram homens na arena da vida. Eles eram os estoicos. Homens como Sêneca, o homem mais rico de Roma, conselheiro do imperador Nero, que enfrentou o exílio, a perda de sua fortuna, por fim, uma ordem para tirar a própria vida. Homens como Epicteto, que nasceu escravo, com um corpo quebrado, e que se tornou um dos mestres mais reverenciados de sua época, ensinando que a verdadeira liberdade não se encontra no corpo, mas na mente. E homens como Marco Aurélio, o imperador filósofo, o homem mais poderoso do mundo conhecido, que escrevia em seu diário particular não sobre suas vitórias, mas sobre suas próprias falhas, suas ansiedades e a luta constante para ser um homem bom em um mundo em chamas. O fracasso não era um conceito abstrato para eles. Era o ar que respiravam. Mas eles não o temiam. Eles o recebiam. Eles o dissecavam. Eles o transformavam em sabedoria, em força, em virtude. Hoje, vamos descer as catacumbas dessa sabedoria antiga. Vamos desenterrar, peça por peça, as ferramentas mentais que os estoicos usavam para encarar a derrota de frente e sair do outro lado, não apenas inteiros, mas fortalecidos. Esta não é uma jornada para os fracos de coração. É um convite para olhar para suas próprias feridas, não com autocomiseração, mas com a curiosidade fria de um cirurgião e a visão de um alquimista que sabe que pode, com a técnica certa, transformar chumbo em ouro. Se você está cansado de ser um refém do medo, se você busca construir uma cidadela interior que nenhuma tempestade externa possa abalar, e se você deseja aprender a arte de transformar suas maiores quedas em suas maiores ascensões, este conteúdo foi forjado para você. Então, respire fundo. Deixe seu like para que esta mensagem encontre outras almas que navegam por mares revoltos, e inscreva-se no canal. A cada vídeo, descemos um degrau a mais na escada do autoconhecimento. A jornada nas sombras começa agora. A primeira e mais fundamental lição que os estoicos nos ensinam sobre o fracasso é, na verdade, uma redefinição radical do que o fracasso realmente é. É uma mudança de perspectiva tão profunda que altera todo o jogo. Para eles, a esmagadora maioria do nosso sofrimento não vem do evento em si, mas da nossa interpretação equivocada dele. E tudo começa com uma distinção simples, mas absurdamente poderosa, a dicotomia do controle. Epicteto, em seu Enchiridion ou Manual, um guia de bolso para a vida, abre com esta verdade brutalmente clara e libertadora. Das coisas existentes, algumas estão em nosso poder, e outras não. Em nosso poder estão a opinião, o impulso, o desejo, a aversão, em uma palavra, tudo o que é nossa própria ação. Fora do nosso poder estão o corpo, a propriedade, a reputação, o cargo, em uma palavra, tudo o que não é nossa própria ação. Pense nisso por um momento. Deixe essa ideia penetrar. Reflita sobre a última vez que você se sentiu um fracassado. Foi em uma entrevista de emprego que não deu certo? Você controlava as perguntas do entrevistador, o humor dele, os outros candidatos, o orçamento da empresa ou as conexões internas de outra pessoa? Não. O que você controlava? Sua preparação,
a pesquisa sobre a empresa, a honestidade e a clareza de suas respostas, sua pontualidade, sua postura. Foi em um negócio que faliu? Você controlava a economia global, a súbita mudança de comportamento do consumidor, a chegada de um concorrente disruptivo, uma nova regulamentação governamental? Não. O que você controlava? Seu plano de negócios, sua ética de trabalho, a forma como tratou seus funcionários e clientes, sua gestão de recursos, sua disposição para se adaptar. Nós nos torturamos, nos chicoteamos psicologicamente porque atrelamos nosso senso de sucesso e fracasso a resultados que nunca estiveram, e nunca estarão, sob nosso controle total. Os estoicos viam isso como uma forma de insanidade. É como ficar na praia gritando com as ondas para que não cheguem à areia. É tentar comandar o vento ou ordenar que o sol não se ponha. É uma batalha perdida antes mesmo de começar, uma fonte garantida de frustração e sofrimento. Eu me lembro vividamente de uma fase da minha vida em que depositei todas as minhas esperanças e minha identidade em um projeto criativo. Trabalhei noite após noite, recusei convites, sacrifiquei fins de semana, investi não apenas tempo, mas pedaços da minha própria alma naquilo. Eu não apenas queria que desse certo, eu precisava que desse certo para validar minha existência. Eu visualizava o sucesso, o reconhecimento, a admiração que viria com ele. Quando o projeto foi rejeitado de forma fria, impessoal e categórica, o chão se abriu sob meus pés. Eu não senti que o projeto fracassou, eu senti que eu havia fracassado. Meu valor como ser humano parecia ter sido pesado, medido e considerado insuficiente. Levei meses de ruminação dolorosa para entender o erro fundamental que eu estava cometendo, um erro que Epicteto teria diagnosticado em segundos. Eu havia amarrado minha identidade, meu valor, minha paz de espírito a um resultado externo, a opinião de outras pessoas. A aceitação do projeto estava fora do meu controle. O que estava sob meu controle? O esforço, a dedicação, a intenção, a coragem de criar algo e colocá-lo no mundo, a qualidade do trabalho que produzi com os recursos que tinha. E nisso, objetivamente, eu não havia falhado. Eu havia dado o meu melhor. Os estoicos usavam a poderosa analogia do arqueiro. Um arqueiro habilidoso faz tudo o que está ao seu alcance para acertar o alvo. Ele escolhe o melhor arco que pode pagar, a flecha mais reta. Ele estuda o vento, a umidade, a distância. Ele treina incansavelmente sua postura, sua força, sua respiração. Ele controla o tensionar da corda, a mira precisa, o momento exato e suave de soltar a flecha. Tudo isso está sob seu controle. Mas no instante em que a flecha deixa o arco, o resultado não lhe pertence mais. Uma rajada de vento súbita e invisível, um movimento inesperado no alvo, uma falha estrutural microscópica na madeira da flecha, tudo isso está no domínio do destino, fora de seu poder. O arqueiro estoico, portanto, não define seu sucesso por ter acertado ou errado o alvo. Ele define seu sucesso por ter executado o tiro da melhor maneira possível, com toda a sua habilidade e virtude. O resultado é secundário, preferível, mas não essencial para sua autoestima. A excelência reside no processo, na intenção, na ação virtuosa. O verdadeiro fracasso, para um estoico, não é não conseguir o emprego, não fechar o negócio, não ganhar a competição. O verdadeiro fracasso é sempre interno. É falhar em agir com coragem diante do medo. É ceder à preguiça quando a disciplina é necessária. É ser desonesto para obter uma vantagem. É permitir que a raiva ou o ciúme ditem suas ações. É trair seus próprios princípios por conveniência. Essas são as únicas coisas que podem verdadeiramente nos manchar, nos diminuir, porque são as únicas coisas que estão inteiramente sob nosso comando. Quando você internaliza essa ideia, não como um conceito intelectual, mas como uma verdade vivida, algo profundo acontece. O medo paralisante do fracasso começa a perder seu poder sobre você. Você para de jogar um jogo que é impossível de vencer, o jogo de controlar o incontrolável, e começa a focar na única arena onde a vitória é sempre possível, a arena da sua própria mente, das suas próprias escolhas, do seu próprio caráter. Portanto, a primeira pergunta que você deve se fazer diante de uma aparente derrota não é por que eu falhei, mas sim, o que, nesta situação, estava sob meu controle e o que não estava? E naquilo que estava sob meu controle, eu agi com virtude, com esforço e com a melhor das minhas intenções. Se a resposta for sim, então, pelos padrões estoicos, você não fracassou. Você apenas encontrou um resultado que não esperava. E isso, como veremos, é apenas uma nova matéria-prima para a sua jornada.
Uma vez que redefinimos o campo de batalha, entendendo que o verdadeiro fracasso é interno, a próxima etapa na filosofia estoica é ainda mais audaciosa e transformadora. Não apenas aceitar passivamente os resultados externos indesejados, mas usá-los ativamente a nosso favor. Transformá-los. É aqui que entramos na arte da alquimia mental. Marco Aurélio, em suas Meditações, um diário que nunca teve a intenção de ser publicado, escreveu uma das frases mais poderosas e citadas de toda a filosofia: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Permita que a profundidade disso assente em sua mente. O que está no caminho se torna o caminho. Isto não é um otimismo vazio ou um clichê de autoajuda. É uma estratégia de combate para a vida. É um manual de operações para a resiliência. Significa que cada obstáculo, cada revés, cada fracasso doloroso não é um fim de linha. É um desvio que nos força a encontrar uma nova rota, talvez uma melhor. É um material bruto que pode ser quebrado, derretido e reforjado em algo novo, algo mais forte. Pense em um incêndio florestal. Para um observador casual, é a imagem da destruição pura, da perda total. Mas a natureza é uma mestra estoica. O fogo limpa a vegetação rasteira morta e doente, permitindo que a luz do sol, antes bloqueada, finalmente alcance o solo. O calor intenso faz com que certas sementes, como as do pinheiro de casquinha, que poderiam ficar dormentes por décadas, finalmente se abram e germinem. O solo é fertilizado com uma camada de cinzas ricas em potássio e outros nutrientes essenciais. A destruição aparente é, na verdade, um ato de renovação violenta, mas necessária, que garante a saúde e a continuidade da floresta. Os estoicos nos convidam a cultivar uma mente que funciona como esse fogo regenerador. Marco Aurélio continua no mesmo pensamento: a mente racional pode converter e transformar qualquer obstáculo à sua atividade em matéria-prima para si mesma, tal como o fogo, que domina o que quer que caia sobre ele. Uma pequena chama seria extinta por aquilo que lhe é atirado, mas um grande incêndio rapidamente se apropria de tudo o que lhe é adicionado, a partir daí, queima ainda mais alto. O fracasso é o combustível. A rejeição de um manuscrito força o escritor a reexaminar cada frase, a aprimorar sua técnica, a encontrar uma voz mais autêntica e poderosa. A falência de uma empresa ensina lições brutais e inesquecíveis sobre gestão, mercado, fluxo de caixa e resiliência que nenhuma faculdade de negócios do mundo poderia ensinar. O fim de um relacionamento, por mais devastador que seja, age como um espelho que revela nossas próprias carências, nossos padrões de comportamento disfuncionais e nos dá a chance de nos reconstruirmos de forma mais íntegra e autossuficiente. Eu passei por um longo período em que me sentia profissionalmente estagnado. Cada tentativa de avanço parecia bater em uma parede de vidro invisível. Projetos promissores eram cancelados na última hora, promoções esperadas iam para outras pessoas, ideias eram ignoradas. Era uma sucessão de pequenos e médios fracassos que, somados, criavam uma narrativa de incompetência na minha mente. A frustração era um gosto amargo e constante na minha boca. Eu estava sendo impedido, bloqueado, de seguir o caminho que eu havia meticulosamente planejado para mim. Foi quando me deparei com essa ideia de que o obstáculo é o caminho. Foi um clique. Uma epifania. E se essas paredes não estivessem lá para me parar, mas para me desviar? E se o universo, ou a logos estoica, estivesse me dizendo, da forma mais insistente e desconfortável possível, que eu estava tentando arrombar a porta errada? Que aquele não era o meu caminho? Comecei a olhar para os fracassos não como evidências da minha inadequação, mas como dados, como feedback. O que eles estavam me ensinando? Aprendi que talvez minhas habilidades mais fortes não fossem as mais valorizadas naquele ambiente específico. Aprendi que talvez meus valores fundamentais não estivessem alinhados com os daquela organização. O obstáculo, a parede, me forçou a parar de dar murro em ponta de faca, a olhar ao redor e a descobrir outras portas, outros corredores, outros caminhos que eu nunca teria considerado se tudo tivesse dado certo desde o início. O fracasso no caminho A foi o que me permitiu, dolorosamente, descobrir e eventualmente prosperar no caminho B, um caminho muito mais alinhado com quem eu realmente era. Essa mentalidade transforma você de uma vítima passiva das circunstâncias em um agente ativo e criativo. Você para de perguntar por que isso está acontecendo comigo, e começa a perguntar o que eu posso fazer com isso. O fracasso te dá informações preciosas, feedback puro, desprovido de qualquer polidez. Ele mostra onde seus planos eram frágeis. Onde seu conhecimento era insuficiente. Onde sua preparação foi falha. Onde sua arrogância o cegou.
A maioria das pessoas odeia esse tipo de feedback, o considera um ataque pessoal e o ignora. O estoico busca, o analisa friamente e o utiliza para se aprimorar. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, fala sobre como as dificuldades revelam nosso verdadeiro caráter, da mesma forma que o soldado só é verdadeiramente testado na fúria da batalha. A dificuldade é a oportunidade da virtude, ele diria. O fracasso é a sua batalha. É a sua chance de praticar a coragem em face da adversidade, a resiliência quando tudo parece perdido, a criatividade quando o plano original falha, e a sabedoria para aprender com a dor. Sem ele, você seria um soldado que nunca viu combate, um marinheiro que nunca enfrentou uma tempestade. Suas virtudes seriam teóricas, frágeis, não testadas pelo fogo da realidade. Portanto, quando o fracasso bater à sua porta, depois do choque inicial, não o amaldiçoe. Olhe para ele como um mestre severo, mas justo. Agradeça-o, silenciosamente, pela lição que ele está prestes a te ensinar. Pegue os destroços do seu plano original, os cacos do seu ego quebrado, e pergunte-se com uma calma deliberada, com estas ruínas, o que de novo e mais forte eu posso construir? Lembre-se, o que está no seu caminho se torna o seu caminho. A mente humana tem uma aversão natural e profunda a pensar no negativo. Nós somos ensinados a praticar o pensamento positivo, a visualizar o sucesso, a criar quadros de visão e a evitar, a todo custo, a imaginação do desastre. Os estoicos, com sua sabedoria contraintuitiva, praticavam o exato oposto. Eles chamavam essa prática de premeditatio malorum, a premeditação, ou a meditação prévia, dos males. Isso pode soar, à primeira vista, como um exercício de pessimismo mórbido, uma receita para a ansiedade. Mas é, na verdade, uma das ferramentas mais poderosas e eficazes para construir resiliência psicológica e neutralizar o poder venenoso do fracasso. Não se trata de se afundar em uma espiral de preocupação sobre o que pode dar errado. Trata-se de um ensaio mental, uma simulação de voo estratégica para se preparar para a turbulência inevitável da vida. Sêneca, um mestre desta arte, recomendava que, todos os dias, idealmente pela manhã, reservássemos um tempo para contemplar os piores cenários possíveis relacionados aos nossos planos. Tudo o que pode acontecer, considere que vai acontecer, ele aconselhava. Você vai fazer uma apresentação importante no trabalho? Imagine que o projetor quebra. Que você tem um branco e esquece uma parte crucial do seu discurso. Que a plateia parece entediada, desinteressada ou até mesmo hostil. Que seu chefe o critica duramente na frente de todos. Você vai lançar um novo produto ou negócio. Imagine que as vendas são um desastre completo. Que a crítica da mídia é impiedosa. Que um concorrente lança algo melhor e mais barato na mesma semana. Que você perde todo o dinheiro que investiu. Você está em um relacionamento feliz? Imagine, por um momento, a dor da separação ou da perda. O objetivo deste exercício sombrio não é se desesperar. O objetivo é, na verdade, triplo, e cada camada é profundamente terapêutica. Primeiro, e mais obviamente, é roubar do fracasso o seu elemento mais perigoso, a surpresa. O golpe que você não espera é o que te nocauteia. A adversidade que surge do nada é a que nos joga no pânico e na confusão. O golpe que você vê chegando, você pode aparar, desviar ou, no mínimo, contrair os músculos para absorver melhor o impacto. Ao ensaiar mentalmente o desastre, você o torna familiar. Se e quando ele acontecer, em parte ou na totalidade, uma parte do seu cérebro dirá, eu já estive aqui. Eu já pensei sobre isso. Eu sei o que fazer. Não é o fim do mundo. A reação de pânico é substituída por uma calma relativa, pois o choque inicial já foi processado e dissipado na segurança da sua imaginação. Segundo, a premeditatio malorum nos força a criar planos de contingência. Ao imaginar o projetor quebrando, você se lembra de imprimir cópias do material. Ao imaginar um branco no discurso, você prepara cartões com os pontos-chave. Ao imaginar vendas fracas, você começa a pensar em estratégias de marketing alternativas ou em como pivotar o negócio. A premeditação do mal não leva à paralisia, mas à preparação. Ela transforma a ansiedade flutuante e vaga em problemas concretos para os quais você pode desenvolver soluções práticas. Você deixa de ser um passageiro assustado e se torna o piloto que já estudou a rota de emergência. Lembro-me de me preparar para uma negociação crucial, da qual dependia muito. Eu estava ansioso, tentando me forçar a visualizar apenas o sucesso, o aperto de mão, o acordo favorável. Um amigo, conhecedor do estoicismo, me sugeriu a prática da premeditatio malorum.
Hesitante, achando a ideia deprimente, eu o fiz. Passei 30 minutos imaginando o pior. Imaginei o outro lado rejeitando minha proposta de imediato, rindo da minha oferta. Imaginei-os fazendo uma contraproposta ofensivamente baixa. Imaginei a reunião terminando em um impasse completo e hostil. Para cada um desses cenários de pesadelo, eu me perguntava com calma: e então? O que eu faria? Qual seria o meu plano B? Como eu reagiria com calma, dignidade e profissionalismo, independentemente do resultado? Quando a negociação real aconteceu, adivinhe? As coisas não saíram como planejado. A proposta inicial foi recebida com frieza, e uma contraproposta difícil foi colocada na mesa. Mas, em vez de pânico, senti uma estranha calma. Eu já tinha vivido aquilo. Eu não reagi emocionalmente, eu respondi estrategicamente, ativando um dos planos de contingência que havia preparado. A prática me deu um escudo. E há uma terceira camada, talvez a mais bela. A premeditatio malorum é um poderoso antídoto para nossa tendência de tomar as coisas como garantidas. Ao contemplar a perda de sua saúde, você se torna mais grato pelo seu corpo hoje. Ao contemplar a perda de seus entes queridos, você os abraça com mais sinceridade. Ao contemplar a perda de seu emprego ou de sua casa, uma prática que Sêneca chamava de praticar a pobreza, você olha para o teto sobre sua cabeça e a comida em sua mesa com um novo senso de apreciação. A premeditação do mal não nos torna infelizes, ela aumenta o valor e a beleza do presente. É uma vacina. Ao se injetar com pequenas doses controladas de desastre imaginário, você desenvolve os anticorpos mentais e emocionais para lidar com a doença real quando ela chegar. Você se torna mais robusto, mais preparado e, paradoxalmente, mais tranquilo e grato. Mesmo com as melhores ferramentas, o fracasso ainda pode parecer esmagador. Pode consumir nosso horizonte, preenchendo todo o nosso campo de visão até que nada mais pareça existir. É nesses momentos de imersão total na dor e na frustração que os estoicos empregavam uma técnica de visualização de tirar o fôlego, conhecida como o olhar de cima ou a visão platônica. Marco Aurélio praticava isso constantemente em suas meditações. O exercício é simples em sua concepção, mas profundo em seu efeito. Comece onde você está, sentado, ouvindo esta voz. Agora, em sua mente, comece a flutuar para cima. Veja o teto, depois o telhado da sua casa. Continue subindo, vendo seu bairro, sua cidade se espalhando abaixo de você como um mapa vivo. Suba mais, até que seu país seja apenas um contorno em um continente. Continue subindo, vendo o azul e branco do planeta Terra, uma esfera suspensa na escuridão aveludada do espaço. Mas não pare aí. Voe para além da Lua, passe pelos planetas gigantes do nosso sistema solar. Veja o nosso Sol se tornar apenas mais uma estrela entre bilhões em nossa galáxia, a Via Láctea. E então, afaste-se ainda mais, vendo nossa galáxia se tornar um pequeno redemoinho de luz entre centenas de bilhões de outras galáxias, cada uma com seus próprios bilhões de sóis, espalhadas por um universo de vastidão incompreensível. Agora, deste ponto de vista cósmico, tente localizar aquele seu fracasso catastrófico. O projeto rejeitado. A discussão com seu parceiro. A promoção perdida. Onde ele está? Ele desaparece. Ele se torna menor que um grão de poeira em uma praia infinita. O ego, com sua sensação de importância e seu drama pessoal, se dissolve nessa imensidão. A ansiedade que parecia tão sólida e pesada se revela como um fantasma, uma construção da nossa própria mente. Esta não é uma negação da nossa dor. É uma contextualização dela. É colocar nossos problemas na escala adequada. Eu me lembro de uma vez ter cometido um erro no trabalho que me pareceu, no momento, o fim da minha carreira. A vergonha era física, um calor que subia pelo meu pescoço. Eu não conseguia pensar em mais nada. À noite, em vez de dormir, eu repassava a cena repetidamente. Foi então que me forcei a praticar o olhar de cima. Visualize-me, um pequeno ser humano em um pequeno planeta, girando em torno de uma estrela mediana em um canto esquecido de uma galáxia entre bilhões. E a pergunta surgiu: daqui a 100 anos, alguém se lembrará disso? Daqui a 1000 anos? Daqui a 1 milhão de anos? A resposta óbvia, não, foi como um bálsamo. A pressão se dissipou. O problema não desapareceu, mas seu tamanho foi drasticamente reduzido ao seu real valor, minúsculo. E os estoicos combinavam essa perspectiva espacial com uma perspectiva temporal igualmente poderosa, resumida na famosa frase latina, memento mori. Lembre-se de que você é mortal. Novamente, isso não é um pensamento mórbido, mas um catalisador para a ação e a clareza.
A consciência constante da nossa finitude, da brevidade da nossa existência, age como um filtro radical de prioridades. Diante do fato de que nosso tempo é limitado e desconhecido, o medo do fracasso se torna absurdo. Você vai deixar que o medo de parecer tolo em uma apresentação o impeça de compartilhar sua ideia? Vai deixar que o medo da rejeição o impeça de dizer a alguém como se sente? Vai deixar que o medo de falhar o impeça de começar o negócio dos seus sonhos? A morte é o fracasso final e inevitável de todos os nossos projetos terrenos. E, paradoxalmente, a aceitação desse fato nos liberta para viver mais bravamente. Por que se preocupar tanto com pequenos fracassos ao longo do caminho, quando todos estamos nos movendo em direção ao mesmo destino? A questão não é se vamos falhar em última instância em nos mantermos vivos, mas como vamos usar o tempo que nos foi dado. Vamos gastá-lo paralisados pelo medo, ou vamos usá-lo para agir, para tentar, para criar, para amar, para aprender, mesmo que isso signifique tropeçar e cair repetidamente. O olhar de cima nos mostra que nossos problemas são pequenos. O memento mori nos lembra que nosso tempo para lidar com eles é curto. Juntas, essas duas perspectivas formam uma pinça poderosa que esmaga o medo do fracasso, deixando em seu lugar um senso de urgência, propósito e uma calma profunda. Seu fracasso não é o centro do universo. É uma nota de rodapé na história da sua vida, que por sua vez é uma nota de rodapé na história do cosmos. Então, respire fundo, e volte para a arena. Chegamos agora ao cume da montanha estoica. A lição final, a mais difícil, a mais radical, talvez, a mais libertadora de todas. É um conceito que o filósofo Friedrich Nietzsche mais tarde cristalizaria com a expressão latina amor fati, o amor ao destino. Mas suas raízes estão profundamente fincadas no solo do estoicismo. Até agora, aprendemos a redefinir o fracasso, a usá-lo como combustível, a nos preparar para ele e a colocá-lo em perspectiva. Amor fati nos pede para dar um passo além. Não se trata apenas de tolerar o que acontece, nem mesmo de aceitar. Trata-se de amar. Trata-se de abraçar cada evento da sua vida, especialmente os fracassos, as dores e as perdas, como se você mesmo os tivesse escolhido. Epicteto disse: não busque que os acontecimentos aconteçam como você quer, mas queira que eles aconteçam como eles acontecem, e sua vida fluirá bem. Marco Aurélio ecoou: aceitar sem arrogância, deixar ir com indiferença. Tudo o que acontece é tão familiar e esperado quanto a rosa na primavera e o fruto no verão. Isso é um desafio imenso. Como podemos amar a doença, a traição, a falência, a perda? A chave está em entender que a vida não é uma série de eventos aleatórios, mas uma teia interconectada e causal. Cada momento, bom ou ruim, é um fio necessário na tapeçaria da sua existência. Puxar um único fio, mesmo o mais escuro e doloroso, desmancharia todo o padrão. Você não seria quem você é hoje sem cada uma das suas quedas. Suas cicatrizes são parte da sua história, parte da sua força. Imagine um escultor que recebe um bloco de mármore para trabalhar. Ele percebe que a pedra tem uma veia escura, uma falha, bem no meio. Um escultor novato ou medíocre reclamaria do material, amaldiçoaria sua sorte e talvez abandonasse o projeto. Um mestre escultor, no entanto, não vê a veia como um defeito. Ele a vê como uma característica única. Ele não luta contra ela, ele a incorpora em seu design. Ele faz com que a curva da veia escura se torne o contorno de um músculo, a sombra de uma dobra de tecido. A falha não é mais uma falha, torna-se o elemento que dá à estátua seu caráter, sua singularidade, sua beleza. No final, a falha se tornou indispensável para a obra-prima. Amor fati é a arte de ser esse mestre escultor com a matéria-prima da sua própria vida. Pense em um grande fracasso do seu passado. Um que, na época, parecia o fim do mundo. Agora, siga a cadeia de eventos que se desenrolou a partir daquele ponto. Talvez aquele emprego que você perdeu o forçou a desenvolver novas habilidades e o levou a uma carreira que você ama muito mais. Talvez aquele relacionamento que terminou dolorosamente o libertou para se encontrar, para viajar, para se tornar a pessoa que você precisava ser antes de encontrar um parceiro mais compatível. A prática do amor fati é olhar para trás, para a mais sombria das suas falhas, e ser capaz de dizer, com sinceridade e sem amargura, obrigado. Eu não seria quem sou sem você. Se eu pudesse voltar no tempo, não mudaria nada, pois isso significaria apagar a pessoa que me tornei por sua causa. É uma mudança de isso aconteceu comigo para isso aconteceu para mim. É a crença de que nada é supérfluo, nada é um erro. É tudo parte do currículo. É tudo parte do caminho. Esta é a fortaleza final. Quando você consegue não apenas aceitar,
mas amar tudo o que lhe acontece, o conceito de fracasso se torna obsoleto. Como algo pode ser um fracasso se é um ingrediente necessário e amado na receita da sua vida? O poder externo sobre sua paz interior é reduzido a zero. Você se torna como a água, que assume a forma de qualquer recipiente, ou como o fogo de Marco Aurélio, que transforma tudo em sua própria chama. Você se torna verdadeiramente livre. Então, aqui estamos, no final desta jornada pelas ruínas e pela sabedoria. Vimos que, para o estoico, o fracasso é uma ilusão nascida de um foco equivocado. Aprendemos a dissecar a realidade com a lâmina da dicotomia do controle, separando o que é nosso do que não é. Aprendemos a ser alquimistas, transformando o chumbo da adversidade no ouro da virtude com o fogo do obstáculo é o caminho. Nós nos armamos com o escudo da premeditatio malorum, ensaiando para a batalha na segurança da nossa mente. Nós nos elevamos com o olhar de cima e nos ancoramos com o memento mori, encolhendo nossos medos à sua verdadeira e insignificante dimensão. E, por fim, aspiramos à aceitação suprema do amor fati, a amar o tecido completo da nossa vida, com todos os seus fios, claros e escuros. Esta não é uma solução rápida. É uma prática para toda a vida. É um treinamento diário. É a construção, pedra por pedra, de uma cidadela interior. Agora, eu me volto para você. Pense no fracasso que mais pesa em seus ombros neste momento. Aquele que assombra seus pensamentos silenciosos. Olhe para ele, não com medo, mas com estas novas ferramentas em mãos. O que nele estava e não estava sob seu controle? O que este obstáculo está tentando te ensinar? Qual é a lição escondida em suas cinzas? Como seria se preparar para um revés semelhante no futuro? Quão pequeno ele parece da vastidão do cosmos? E, a pergunta mais ousada de todas, você consegue encontrar, mesmo que um pequeno vislumbre, de como este exato fracasso pode ser um passo necessário e indispensável no caminho para a pessoa que você está se tornando? O caminho estoico não promete uma vida sem quedas. Ele promete que, se você praticar, cada queda o tornará mais forte. Cada cicatriz contará uma história de resiliência. Antes de você retornar ao mundo, quero que você faça uma coisa. Desça aos comentários e compartilhe qual destes 5 princípios estoicos mais ressoou com você hoje. A dicotomia do controle, o obstáculo é o caminho, a premeditação dos males, a perspectiva cósmica ou o amor fati. Ao compartilhar, você não apenas solidifica seu aprendizado, mas também ilumina o caminho para outro viajante nesta jornada. Lembre-se, não é o que acontece com você que importa, mas como você responde. Haja com virtude. Haja com coragem. E transforme cada fim em um novo começo.